Olá, esse vídeo tutorial é uma cortesia de Rogério Martins Arquitetura.com.br e direto ao ponto treinamentos.blogspot.com.br. Obrigado pela sua visita. Tá, então o meu objetivo aqui com esse exercício é a gente lidar um pouco com a criação e a organização de um desenho. Então vamos supor o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um desenho que foi todo elaborado num mesmo layer. Todos os elementos desse layer, desse desenho, estão no layer 0, né? Que é o que a gente tem feito até aqui. A gente simplesmente abriu o desenho e começou a fazer, né? Se a gente for nesse arquivo aqui, ó, você vai ver que no arquivo que a gente tem desenvolvido aí os exercícios do curso e tal, que nós trabalhamos sempre num layer só, layer 0, aqui nunca saiu de 0. Então aqui a gente tem essa condição semelhante. Então o que eu quero fazer? Eu quero organizar esse desenho em layers. Então eu pus uma instrução aqui no arquivo, ó. Crie os layers e organize o desenho para os seguintes elementos. Nós vamos criar o layer pilares 0,6 mm. Isso aqui, essas informações, por exemplo, 0,6 mm não é a medida do pilar, né? Isso aqui é uma informação que eu quero já deixar no arquivo preparado para quando a gente for tratar de plotagem, logo na sequência. Só para nos ajudar a entender, isso aqui não é obrigatório. Mas vou criar um layer para pilares, um layer para paredes, um layer para as portas, um layer para as janelas, um layer para as achuras, um layer para as cotas e um layer para os textos. Beleza? Vou criar um layer para cada um. Depois de criar os layers, eu vou mandar cada elemento do desenho para o seu respectivo layer, certo? É organizar o desenho em layers, certo? Então assim, simulando uma situação em que nós tivéssemos construído um desenho todo em um único layer e agora precisássemos organizar. Essa não é a forma ideal de trabalhar, né? Você não deve desenhar fazer um desenho completo em um único layer e depois organizar em layers. O ideal é você já no começo do trabalho já ter os layers que você vai usar, já planejar o seu desenho, porque senão fica muita coisa para você colocar. Nesse caso é um arquivo pequeno, mas se fosse um desenho muito longo, depois eu teria que ficar mandando cada elemento para o seu desenho. Normalmente também o que você pode fazer é começar o desenho num único layer e quando ele começar a crescer um pouco, você para e organiza os layers. Então, vamos supor, eu tenho aqui esses layers, né? Eu quero criar novos layers. Então, eu posso vir aqui em Layer Properties, pode ir fazendo comigo aí, ó. Cliquei lá em Layer Properties e abri o painel Layer Properties Manager, certo? O gerenciador de layers. Ou clica aqui ou digita LA. Então aqui, ó, nós temos aqui um botão que é o Create Layer, esse primeiro aqui, ó, certo? Estão achando ele aí? Não confunda com um do lado, tá? Ó. Aqui é New Layer, certo? Então eu vou só redimensionar aqui para a gente poder enxergar o que está no texto lá atrás, certo? Legal. Então pode clicar aqui em New Layer, vai aparecer aqui, ó, esse Layer 1, tá vendo? Ó? Aí eu vou digitar, vamos digitar o nome do primeiro layer, pilares underline 0,6 milímetros. Repetindo, eu só estou colocando essa espessura aqui 0,6 milímetros porque eu quero já deixar uma informação para quando a gente for tratar de plotagem. Isso não é obrigatório, isso não influencia em nada no layer, é só o nome do layer, certo? 0,6 milímetros.
O próximo, parede 0.4. Então clico de novo lá, ó, New Layer. Agora eu vou criar o layer paredes underline 0.4 milímetros. E assim sucessivamente. Vou criar o layer, clico novamente lá, layer portas underline 0.2 milímetros, certo? Crio os demais aí, janelas underline 0.1 milímetros, Ashura underline 0.09 milímetros, cotas underline 0.2 milímetros e textos underline 0.3 milímetros. Aí clica fora aqui no outro ponto só para você ver que todos os layers foram criados. Se você tiver errado em algum elemento, um nome, clica com o botão da direita nele e vem aqui em Rename, ó. Rename Layer, aí você pode corrigir. Bom, então percebam que a gente criou aí várias camadas, só que a gente ainda não destinou cada objeto para sua camada, né? Se eu clicar nessa cota, por exemplo, em que layer ela está? Ela está no layer 0. Eu simplesmente criei as camadas, mas eu ainda não destinei cada objeto para a sua respectiva camada. Além disso, eu não atribuí uma cor de tela, não é cor de impressão, cor de tela para cada um dos objetos, né? Se você observar aqui, ó, cada elemento aqui tem uma cor diferente, né? O meu desenho ainda não tem essas cores. Então nós precisamos agora trabalhar com essa organização de cores. Então, por que eu sugeri? Enfim, a gente precisa trabalhar com essa organização em cores. Essa organização em cores tem a ver também com o momento da nossa impressão, que vai chegar mais adiante, né? Então, percebam que eu estou dizendo aqui que os pilares receberão linhas de espessura de 0.6 milímetros. E eu estou dizendo aqui embaixo que 0.6 milímetros corresponde à cor cian, certo? Então eu estou dizendo, ó, os pilares serão impressos com uma espessura de 0.6 milímetros a linha, e que 0.6 milímetros corresponde à cor cian, certo? Pilares 0.6 e o 0.6 corresponde à cor cian. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: aqui eu não tenho um pilar. Tá vendo que ele não tem. Aqui a linha não tem uma espessura, certo? A linha está fininha. Mas quando for impresso, eu quero que ela seja impressa com uma linha de 0.6 milímetros. Como? Eu vou colocar essa linha na cor cian. Isso aqui faz parte da minha organização de desenho. Isso aqui não existe uma norma, né? Eu estou organizando o meu desenho para que as linhas de pilares tenham 0.6 milímetros. Para isso eu vou deixar com a cor cian. Quando eu for preparar o desenho para impressão, eu vou dizer para o AutoCAD que tudo que está em cian deve ser impresso com espessura de 0.6 milímetros, certo? Eu estou preparando a minha organização. Por que isso? Porque vocês sabem já que um desenho técnico decentemente executado, ele tem diferentes espessuras de linha.
Se você observar, por exemplo, esse desenho, você vai reparar que eu tenho diferentes espessuras, né? Analise com atenção. Olha a espessura da linha da cadeira comparada à espessura da linha desse tampo, né? Eu tenho diferentes elementos. Olha a espessura desse texto, da linha desse texto. Olha a espessura dessa linha de porta. Olha a espessura dessa linha de porta. Aqui representa a porta propriamente dita. Aqui representa o caminho da abertura da porta. Então essa linha é mais fina do que essa. Essa linha também tem uma graduação diferenciada em relação a esta, por exemplo, né? Eu tenho diferentes espessuras. Isso faz parte da boa organização do desenho técnico, certo? Aqui, ó, eu tenho outra espessura, outra cor, certo? Ok? E isso provém, essas diferentes espessuras. Como que a gente aprende, né, que espessura aplicar a uma linha? Isso vem de uma época em que a gente trabalhava com desenho em prancheta. E com desenho em prancheta a gente utilizava esses, para o traçado final do desenho, esses kits de caneta nanquim, por exemplo, né? Eu gosto de mostrar isso para ajudar o aluno a compreender o contexto, né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui um kit de tortura, né, medieval. Tem os potes de caneta, os potes de tinta nanquim. E aqui eu tenho várias canetas, ó. Eu não sei se eu consigo ler as espessuras. A foto não está numa resolução suficiente, mas possivelmente aqui eu tenho uma caneta com espessura 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3, 0.4, 5, 0.6, 0.7, aqui ó, 1 mm. Essa já é uma caneta bem grossa, com 1 mm de espessura, né? Essa aqui é uma caneta com 0.1, é 1/10 de milímetro de espessura. A ponta dela parecia uma agulhinha. Se você bobeasse, deixasse cair da prancheta, tortava o bico, já era. Ia lá R$30 pro caco, né? Então era um cuidado, tinha os estojos e tal. Então era com essas canetas que a gente fazia as diferenças de peso, de linhas no desenho. E aqui ainda de quebra tem outras coisas, né? Tem os normógrafos e as réguas de normógrafo. Esse aqui é um instrumento que é chamado de aranha. Então era com isso aqui que a gente aplicava os textos ao desenho. Pegava uma caneta dessa, prendia nessa ponta aqui, ó, né? Aqui tem uma ponta seca como se fosse de um compasso. Essas letras são em baixo relevo. À medida que você passava essa ponta seca dentro dessas letras, a caneta presa na outra ponta riscava o papel e ia desenhando. E é isso aí mesmo, era um inferno, né? Você errava toda hora e tinha que borrachas especiais. Olha lá, ó. Ponto 3, ponto 35, ponto 45, ponto 50, ponto 7, ponto 8 e 1 milímetro, né? Então tinham as diferentes espessuras de caneta aqui. Nessa aqui também, ó. As diferentes espessuras, certo? Ó. Hoje ainda você encontra, né, dessas canetas aqui. 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, certo? Então ainda é desse contexto que vem essa ideia das espessuras que cooperam para um desenho técnico. Desenho técnico bom e bem feito tem diferentes espessuras, né? Você pegar aqui qualquer outro projeto aqui em desenho técnico, ele tem que estar em diferentes espessuras se ele é bem executado. Ele tem que ter espessuras diferenciadas para essa organização, certo? Então fique atento a esses detalhes quando você for trabalhar no seu desenho. Então aqui é simples. O que nós vamos fazer por hora? Nós vamos atribuir a cada espessura dessa uma cor.
certo? Só lembrando que essas espessuras não precisam obrigatoriamente estar no nome do layer. Eu só estou colocando aqui por uma questão didática. Isso pode ser uma tabela que você tem na sua mesa, que você guarda, ou se você for fazer um estágio ou trabalhar num lugar que tem produção de desenho em AutoCAD, você precisa conhecer qual que é o padrão adotado naquele escritório. Que cor eles utilizam para representar que espessura, né? Isso aí você tem que verificar. Então, olha lá. Quando eu for atribuir cores, então eu estou dizendo aqui, ó, por exemplo, cota 0.2, eu estou dizendo que 0.2 deve ter a cor yellow, certo? Então eu vou selecionar aqui o cotas e vou até a coluna color. Quando eu clicar aqui, bom, yellow é amarelo, né? Eu vou pegar esse amarelo aqui? Não, de jeito nenhum, nenhum desses amarelos. Eu vou me concentrar inicialmente nesse conjunto de cores aqui, ó, certo? Porque, por exemplo, esse amarelo aqui, ele é o amarelo 50. Esse amarelo aqui, ó, é o amarelo 51. Esse é o 61. Esse é o 60. Agora, esse amarelo aqui, ele é o 2, mas ele atende pelo nome de yellow também. Então, eu vou me concentrar primeiro nesses aqui, certo? Aqui, ó. Yellow, ok. Então agora o layer cotas 0.2 mm está utilizando uma cor de tela amarela, que é aquele yellow, certo? Então, Ashura 0.09, pula esse, depois eu falo dele. Janela 0.01, ó, 0.1. 0.1 deve ser red, vermelho, certo? Vou clicar aqui. Vou pegar aqui vermelho. Esses aqui? Não. Esse aqui, ó. Que é a cor de índice 1, que atende pelo nome de red, certo? Ok. Depois, paredes 0.4 vai com que cor? Branco, já tá, certo? É esse branco aqui, ó. Não é esse branco. Esse aqui, ó. Color set white. Pilares 0.6. 0.6 é o cian, certo? Cian é esse azul clarinho aqui, ó. Cian, olha lá, ó. Cian. O índice de cor dele é 4, certo? É só o número que ele recebe. Porta 0.2. 0.2 yellow. Venho aqui, yellow. Textos 0.3. 0.3 green. Pega o green aqui. Certo? Legal. Quem faltou? Faltou o Ashura. O Ashura está 0.09. 0.09 mm, color 15. Por quê? Eu posso utilizar cores lá de cima. Só que essas cores aqui de cima não tem nome. Essa aqui tem. Essa é red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white. Certo? Essas aqui de cima não, ó. Então eu posso pegar, o 15 é essa aqui, tá vendo? A color 15 aqui em cima, ó. Color 15, ok, fechou, Ashura 0.15, ótimo. Então eu já configurei um tipo de cor para cada tipo de layer, beleza? Posso fechar agora. Fecho aqui, ó. Aí agora o que eu tenho que fazer? Depois de criar esses layers, eu vou mandar cada elemento para o seu layer. Isso é uma cota? É uma cota. Em que layer ele está? Layer 0. Que layer eu quero que ele vá? Eu quero que ele vá para o layer cotas. Selecionei ele, ficou amarelo. Isso é cota, isso é cota, isso é cota, isso é cota, isso é cota. Layer cotas. Isso é cota? Não. Isso é Ashura. Isso é Ashura? Então layer, ó, volta aqui para home. Layer Ashura. Isso é cota? Isso é cota? Layer cotas. Certo? E assim sucessivamente. Desculpe. Janelas. Janelas. Todas as linhas que representam a janela, eu vou colocar no layer janelas. Certo? Pilar. Isso é um pilar? Isso é um pilar. Layer pilares. E assim sucessivamente. Vou organizando e colocando cada linha no seu respectivo layer. Isso aqui é parede, 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 parede.
4 linhas, paredes, certo? Cada elemento no seu layer. Ah, e se eu desligar o layer cotas? Bom, desligo o layer cotas, essas cotas somem, certo? Aí eu continuo aqui, ó. Pego esse. São cotas? São. Vou colocar no layer cotas. Opa, sumiram os layers. Por quê? Porque eu mandei eles para esse layer cotas e o layer cotas está apagado. Se eu ligar ele novamente, vai estar aqui, certo? Então o que eu queria que vocês fizessem era isso. É isso. Eu queria que vocês fossem pegando cada um dos elementos, por exemplo, aqui é texto, e fosse mandando para os seus respectivos layers. Primeiro, organizem os layers em cores, como eu acabei de fazer, atribuindo uma cor para cada layer e depois mandando cada elemento para o seu respectivo layer. Beleza? Façam isso aí como exercício e a gente já continua. Então, ó, observe que tem algumas coisas que podem te ajudar, né? Então, né, ó, algumas organizações de layers vão te ajudando também, ó. Olha lá, eu posso, por exemplo, se eu estou mandando essas cotas aqui para os layers, ó, eu já mandei algumas, eu uso bastante esse recurso, ó, eu desligo o layer cotas, certo? Então aquelas cotas já foram. Essas aqui, se estão aqui, é porque ainda não foram para o layer certo, ó. Então eu posso selecioná-las, mando para o layer cotas. Ele está dizendo, ó, os objetos foram movidos para um layer desligado. Tá bom, eu sei, eu estou usando esse recurso mesmo, ó. Aí, beleza. Não tem mais nenhuma cota, tem uma aqui, ó, uma cota aqui, certo? Cotas, ok. Estou organizando aqui. Janelas, essa e essa, tudo layer janelas. Será que eu estou esquecendo de alguma janela? Vou desligar aqui, ó, né? Assim eu vou apagando o desenho, ó. Esse aqui, ó, quando eu seleciono a Shura, ela vem para essa aba aqui, né? Hatch Editor, tem que voltar aqui, ó, Home. Ok, já está no layer Ashura, desligo. E assim eu vou desconstruindo o desenho. Isso aqui é letra, texto. Texto, ok, vou desligar aqui. Texto já foi. O que mais falta? Bom, portas. Vou pegar esse aqui. Essa é uma cor que a gente seleciona também? Pode pôr. Pode. Né? Então aqui, ó. E se eu já tiver selecionado ela em outra? Tudo bem, seleciona ela e marca. Se você já tiver selecionado ela em outro layer, seleciona de novo e seleciona um novo layer. Isso. Olha lá, ó, portas. Beleza. Ah, será que eu esqueci de alguma porta? Desligo o layer portas. Falta, ó, tem uma porta aqui. Então esse aqui ainda tem que ir. Layer portas. Portas. Legal. Agora o pilar. O pilar tá aqui. Eu vou apagando o desenho, ó, desligando o desenho todo. Pilares, ok. Agora, o que sobrou aqui, né? Tem uma linha de piso aqui, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui no desenho eu vou querer com uma linha bem fraquinha, né? Essas linhas, elas representam assim um desnível de piso, né? Então eu vou criar um layer aqui, ó. Tudo bem, vou criar aqui. Vou criar um novo layer que eu vou chamar de desníveis. Desníveis piso. Vou colocar um vermelho assim, ó, pequenininho. Vai ser uma linha mais fininha também, né? Beleza. Vou selecionar agora essa linha e essa aqui, ó. Desníveis piso. E vou desligar também, ó. Percebam que agora, ó, como eu fui desligando os layers, agora para eu mandar o layer paredes, essas linhas todas para o layer paredes, tá fácil, né? Eu posso vir aqui, ó, seleciono tudo e marco que layer paredes. Para não ter dúvida, eu vou vir aqui e vou desligar o layer paredes também, ó. Se sumiu tudo, cada um já está no seu layer. E aí agora eu posso voltar e ir ligando novamente, ó.
E aí finalmente o desenho começa a ganhar esse aspecto colorido que indica uma organização de layers, certo? Ele indica que aí deve haver uma organização de layers. Então fique atento aí, você que está estudando e tal. Se você for submetido a um teste prático numa entrevista de estágio, alguma coisa desse tipo, saiba que isso é um elemento essencial que o avaliador olha. Ele pode te dar um desenho no papel e fala, passa isso para o AutoCAD, você tem 40 minutos, eu volto daqui a pouco. E aí, quando ele volta, ele quer ver não só o desenho feito, mas poder avaliar a sua organização de layers também, né? Então vale muito a pena, é muito importante você organizar. Existia desenhista porco de prancheta, que deixava o papel sujo, que deixava o desenho engordurado, mal organizado. E também existe o desenhista porco de AutoCAD, que é quem não organiza em layers, não deixa o desenho bem organizadinho, certo?